Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode. Hoje, nesse episódio, a gente vai trazer um tema, falar de coisas da vida, surpresas, né, Socorro, que aparecem na nossa vida aí. Como que a gente encara essas surpresas? E como a gente pode falar das experiências do outro no âmbito da enfermagem. E eu acho que vai ser muito legal. Com certeza. De enfermeira a paciente, não é? De enfermeira a paciente. Muito bem. Então, impaciente também, né? Impaciente também. Em alguns momentos, né? Vamos ver. Porque ela é demais. Ela não para, né, Socorro? Não, a gente não. vai ver aqui. Então tá joia. Essa enfermeira fora da caixa, fora da média da curva. Então, se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Mara! Muito obrigada, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E antes da gente começar, que eu já vi que eu tenho um currículo aqui imenso. E a gente vai fazer questão de ler. A gente vai fazer, com certeza. A gente vai para os nossos recadinhos. Para você que está assistindo aqui o nosso podcast, seguir o Corém nas redes sociais. No Instagram, @CoremMG, o Instagram do podcast, @enfermagempod, o YouTube do Corém, @MGCorém. Se inscreve no canal do YouTube para ficar por dentro dos novos episódios do nosso podcast. Também no Spotify, Enfermagem Pod, para você assistir o podcast. Às vezes está no carro, liga lá o Spotify e vai ouvir o nosso podcast. E site do Corém, se precisar também de informações sobre a enfermagem, tudo que está acontecendo na enfermagem. O Corém, ele deixa lá disponível vários serviços e a gente tem nosso assistente virtual. E agora eu faço questão de falar que a gente tem a melhor assistente virtual, que é a Cora do Corém. Com ela, através do celular, você pode conectar-se ao Corém 24 horas por dia. Se precisar de falar com o atendente, você vai ter que buscar a Cora de 8 às 17. É a melhor inovação para a melhor enfermagem. E eu quero agora aproveitar também e falar que está chegando aí o 26º CBSENF. Muito bem. E que nesse podcast a gente quer já deixar o convite para que você se inscreva, apresente o seu trabalho científico. É o maior congresso de saúde da América Latina e foi feito para a enfermagem. Isso mesmo. Não é, e a inscrição é gratuita, não tem desculpa. É longe, é lá em Pernambuco, mas ele é híbrido. Você pode fazer ele através do ambiente online. Isso mesmo, maravilhoso. Eu já me inscrevi, só para deixar claro. Eu também. Então tá bom. Agora a gente vai ler esse currículo aqui. Posso ler? Pode. Vou ler então, gente. Olha a honra é sua. Olha a nossa convidada maravilhosa. Mara é mestre em Ciências da Saúde, tá? Presidente nacional da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas Estéticas. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, hein? Titulada em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas Estéticas, em Terapia Intensiva pela Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, tem especialização em doação e transplante de órgãos e tecidos pela Faculdade Santa Casa, titulada em Terapia Nutricional, Enteral e Parenteral pela Braskem, Master in Business Administration, tem que falar até inglês, tem que falar. Desculpa aí, e pela IBMEC, Master in Healthcare Business Administration, gente, eu tô gastando aqui, Você tá né? gastando isso. Pela Convidada FGV. chique, gasta aí. Isso aí, no nível. Especialização em enfermagem hospitalar pela UFMG, consultora do Hospital Sírio-Libanês, colaboradora da Comissão de Gestão Estratégica do Corém, experiência em assistência e gestão em saúde por mais de 18 anos. Agora, a parte mais legal, mãe do Miguel, esposa do Luiz. E a mais desafiadora. E agora, paciente oncológica. Seja muito bem-vinda, Mara. É uma honra ter você aqui. O Enfermagem Pode hoje está se sentindo
muito honrado de ter você aqui para falar com a gente. A honra é toda minha por vários motivos. Primeiro, porque eu admiro muito essa gestão do Corém, o quanto tem feito diferença, o quanto vocês oportunizam essa troca de experiências. E também por eu conseguir transmitir um pouco para as pessoas, para os enfermeiros, o que eu estou sentindo nesse momento. E a gente só dá o que a gente recebe. E o que eu quero transmitir agora é muito amor, muito carinho e um olhar diferenciado para o cuidado. Que delícia. Luísa vai começar a perguntar para você. A primeira pergunta é de Luísa, mas coloca aí, né? Coloca A foto da foto. Mara, essa mulher maravilhosa. A gente começa com uma foto que eu amo. Fala pra gente sobre você. Quem é a Mara? A Mara mulher, a Mara mãe, esposa, os sonhos, a escolha da profissão, o que te move? Quem é a Mara? Nossa, falar sobre Mara tem que falar sobre muita coisa. Eu acho que eu sou bem complexa. A Mara nasceu no interior, veio da roça, foi criada numa família muito simples, mas com uma visão de futuro muito ampla, né? Foram muitas lutas, muitas batalhas. Fui professora de escola infantil, professora de dança. Depois eu fiz minha faculdade de enfermagem, muito voltada à escolha pelo cuidado. Minha mãe teve em terapia intensiva e naquela época a gente tinha o estigma da morte da terapia intensiva e minha mãe saiu muito bem, ela está muito bem hoje, fazendo quase 80 anos. Então isso me levou a querer cuidar das pessoas. Fiz enfermagem, tinha o sonho de trabalhar em terapia intensiva, vim para Belo Horizonte para esse momento. E aqui eu desbravei a terapia intensiva e acabei indo para a área de gestão, né? E aí foram muitas experiências, muito do meu currículo e especializações foram a cobrança da necessidade do trabalho, então eu precisava conhecer sobre aquilo e fui me especializando. E como mãe, como mulher, assim, eu falo que eu acho que eu sou duas pessoas diferentes. Uma pessoa no trabalho muito mais responsável, muito mais firme, mas em casa muito mais leve, muito mais doce, muito mais amor e carinho. Mas eu, de um tempo para cá, eu tenho visto que a gente precisa mesclar muito as coisas, porque a gente também tem que ter muito amor e carinho no trabalho e às vezes firmeza dentro de casa. Então eu estou nesse aprendizado e é muito bom. Eu tive a oportunidade de crescer, né, numa instituição, numa grande instituição que eu trabalhei aí por 15, 16 anos, que eu fui de supervisora a superintendente. Depois eu tive novos rumos, novos aprendizados, novas jornadas e venho nessa vida aí. Então, a Mara muitas vezes vai ser uma pessoa firme, mais dura, mas por outro lado, quem me conhece de perto, eu tenho um coração enorme e amo estar com pessoas e me conectar com elas. Ó, a Mara, quando ela fala assim, eu não sei se você sente, ela primeiro conta uma história de uma Mara enfermeira, e ela não deixa de ser enfermeira em nenhum momento, independente de onde ela estiver, inclusive na nossa comissão, que a gente tem um orgulho muito grande de você fazer parte da nossa, porque a Luísa também é, da nossa comissão da gestão estratégica e de qualidade aqui do Corém. Quanta coisa boa, quanta ideia legal que você tem trazido, e as suas ideias estão nos ajudando a fazer um Corém melhor, levar coisas bacanas para a nossa enfermagem. E aí, eu queria que a gente colocasse, o Renato, coloca para a gente uma foto da Mara aí profissional, que essa aí é essa mulher linda que não deixa de estar dentro da profissional. É a foto aí do banner. Olha aí, ó. Primeiro, eu acho que você se espelhou também muito na questão das feridas, tanto você está ali, né, na sociedade que você pode falar. Agora eu te vejo assim, essa mulher empreendedora, essa enfermeira que era assistencial, gerencial, hoje ela é uma enfermeira empreendedora. Quando eu olho assim, eu te vejo muito aí nessa posição, sabe? Como é que assim você deixou de ser só a enfermeira Mara e entrou nesse mercado tão seleto, antes mesmo de muitas enfermeiras ou enfermeiros técnicos e auxiliares se colocarem na posição de empreendedores?
que você desbravou esse mercado? Como que você chegou até onde você chegou? Porque eu te vejo em São Paulo, eu sei que você vai estar em Salvador, você está aqui, você vai em Brasília. Me fala, Mara, qual foi o segredo? Como é que você trilhou esse caminho? O segredo, eu acredito que é você não se colocar limites, né? Os sonhos, eles iniciam, a realização de um sonho se inicia com o planejamento de um sonho, né? E quando a gente coloca aquilo no coração, basta você, não é tão simples, mas você precisa colocar metas e planejamento e criar estratégias para aquilo acontecer. Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de me conectar muito com as pessoas, e as pessoas te levam para esses lugares, né? Então, quando eu era enfermeira, eu cuidava de alguns pacientes, na terapia intensiva especificamente de 10 pacientes a cada plantão. E eu comecei a observar que, por mais que eu amasse, eu amo a assistência, por isso que eu não largo a ferida, porque a gente tem que estar próximo do paciente. Por mais que eu amasse aquele paciente, eu podia fazer muito mais. Quando a gente vai para a gestão, ou para o empreendedorismo, a gente afeta não só 10 pacientes, mas a gente pode afetar 1.000, 2.000, 10.000 e muito mais, como a gente trabalhou aí na pandemia, e realmente foram muitas vidas salvas. E o que me move é essa ação mesmo, de fazer diferença na vida de alguém. Então, com isso, por muitas vezes eu busquei a parte científica, mas só estudar sozinha não resolve. A gente precisa se conectar, fazer troca. Eu acho que compartilhar conhecimento é o mais importante. E à medida que a gente compartilha esse conhecimento e faz conexões com outras pessoas, elas te levam para outros lugares. Essa foto especificamente, eu estava no Hospital Albert Einstein fazendo palestra para 500 pessoas. Foi um dia que eu estava bem ansiosa, mas foi sensacional. Ali as pessoas me conheceram, viram quem eu era, viram o trabalho que eu fazia, e a partir dali eu pude expandir cada vez mais. Vou estar agora em Foz do Iguaçu, num congresso sensacional de terapia intensiva no CIET, o Internacional de Enfermagem de Terapia Intensiva, e tem várias outras programações, né? Segurança do paciente, feridas, enfim. Feira hospitalar. Feira hospitalar, Expo Brasil em setembro, né? Vai ser muito legal. Muita coisa. Muito bom. O que ela começou falando é não se colocar limites. E muitas vezes as pessoas tentam colocar limites na gente. Você fala assim, eu vou tentar aquele cargo ali, vou me candidatar, vou buscar essa promoção. E a pessoa, você tá doida? Você vai fazer isso? Como é que você vai chegar lá? E às vezes a gente aceita o que o outro, né, os limites que as outras pessoas querem colocar. Então a gente precisa ter bem certo dentro da gente o que a gente quer também, né? Para não. Aconteceu isso com você? Em algum momento de alguém falar, você tá doida? Quem que você acha, né, que você é para estar indo lá? Eu nunca imaginei ser superintendente da Santa Casa, porque. Primeiro, porque eu fui a primeira superintendente mulher e a primeira superintendente enfermeira. Olha que maravilha. Né? E hoje tem ali 4 ou 5 enfermeiras superintendentes, e eu fico muito feliz por isso, porque nós, enquanto mulheres, e principalmente essas pessoas que são desbravadoras, elas chegam num ambiente muito alto e falam assim, mas eu consegui. Porque, né, assim, não existe isso, que a mulher tem um certo limite de crescimento, e isso está muito em alta agora. Mas essas mulheres que crescem e conseguem desbravar, elas não podem querer isso sozinha, né? É aquela coisa do ninho da abelha. Ela tem que promover isso para outras pessoas. Outras mulheres precisam conquistar aquilo que você conquistou. E eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho certeza que primeira mulher superintendente abriu portas para outras mulheres que estão lá hoje, né? Com certeza eu recebi limites de outras pessoas, mas quando a gente recebe esse limite, ou quando a gente recebe conselho, né? O conselho é aquela coisa, se fosse bom a gente vendia, não dava, mas eu recebo muito. Eu sou muito aberta ao que as pessoas falam, porque a gente tem que aprender com as pessoas, porque aprender sozinho você vai aprender pouco. E aí eu seleciono e entendo. E até quando a pessoa te coloca limite, ela te fala assim, mas você é louca de querer esse cargo, de querer chegar nesse lugar.
Eu pergunto por que você acha que eu não posso? Porque aquela visão é importante para eu desconstruir ou trabalhar aquele ponto em algum momento, né? Então, nunca pensei em ser superintendente da Santa Casa, entrei lá, uma enfermeira aprendiz, acabei de formei em 2006, janeiro de 2007 eu entrei como enfermeira. E não entrei querendo, né, ser superintendente. Eu primeiro fiz o meu papel, aprendi. Quando eu tinha tudo para aprender, eu falei, agora estou pronta para o próximo passo. E assim eu fui construindo e buscando tanto da parte científica quanto da parte comportamental. Não adianta você aprender e estudar. Se o seu comportamento não é adequado para aquilo, você não vai conseguir. Então eu me espelhava muito em pessoas. Eu tenho um mestre na minha vida, que era o diretor-geral da Santa Casa, então eu me espelhava muito nele, nas palavras dele, no que era valor para ele, e eu me conectava muito, porque aqueles valores eram meus valores também. E aquilo a gente vai aprendendo no dia a dia e buscando romper o limite que as outras pessoas te colocam também. A Mara falou uma coisa aqui, e enquanto ela estava falando, pena que eu não tenho aqui, se a gente conseguisse pesquisar, quando a gente fala de mulher que vai fazendo uma jornada na carreira, e essa jornada vai remetendo essa mulher enfermeira, para cargos de liderança, cargos estratégicos. Isso vai virando um funil, porque esses cargos são cargos atualmente ocupados, na sua maioria, por homens, por uma série de motivos. Não é por capacidade, não é por competência. Às vezes é o cenário, né? E às vezes como a mulher encara. E aí eu falo assim, até a questão de estar nesse espaço que você esteve, superintendente, remete uma dedicação de ausência de controle de tempo. Você é superintendente 24 horas por dia, buscada, exigida desde a linha de frente ao alto escalão, ainda mais num complexo daquele, né? Filantrópico e com diretores. Você ocupou esse cargo no momento em que havia toda uma transformação, até filosófica, né? Dentro da instituição. E aí a gente vai pensando assim, como que a Mara, que tem uma família linda, conseguiu fazer essa trajetória que ainda é intensa, estar ausente, estar assim, ausente, mas sem não se fazer ausente. Eu até coloquei assim, fazendo com que sua família ainda se sentisse ali presente. Tem a foto da família da Mara? Olha aí, Mara. Como que essa turma aí, que a gente não colocou todo mundo, né? Porque a família é muito maior, porque nós temos amigos, nós temos. Mas esse núcleo aí, como que esse núcleo A janela, uma porteira ali. Ficar bem, se sentindo você, mesmo com essa loucura toda? Foram muitos desafios, né? Eu falo que privilégios, às vezes a gente fala de privilégios, as pessoas falam assim, tá usando de alguma coisa para privilégio. Não, a vida tem privilégios que são pertinentes, né? E eu sou uma pessoa muito privilegiada. E cada vez que a gente cresce, que a gente sobe em patamar, pelo menos a minha vida foi assim, os desafios até crescem mais, parece que você já está mais forte, às vezes até Deus dá aquilo para você que você consegue carregar, né? Não é fácil ter uma vida de ser chamada e ter disponível 100% do tempo, e foi isso que eu vivi. Mas a gente precisa de uma organização, de uma teia de organização, de um planejamento, de metodologias ágeis e de contar com uma equipe maravilhosa. O tempo todo que eu trabalhei na Santa Casa, eu tinha uma equipe maravilhosa e competente. E essas pessoas, elas conseguiam absorver as minhas diretrizes, que eram no dia a dia, no tempo de trabalho, e resolver praticamente 95% dos problemas fora desse horário, e me passar somente, às vezes, a informação ou alguma decisão já com alguns caminhos traçados para a gente tomar decisão. Qualquer gestor quer isso, uma equipe competente, uma equipe que faça a autogestão dela mesma, né? Então, assim, isso é super importante. Eu sempre, com essa organização, consegui
dar muita atenção para os meus familiares. Eu sou uma pessoa que ama viajar, que ama sair para jantar, para almoçar. Você está no Nordeste, só pode ser, Não, é não? Capitólio, é Minas, é o Capitólio, olha mar de lá. Minas. Não posso ver um coqueiro. Não acho que eu acha tô no praia, Nordeste, querendo ir pra é. praia. Então, desde pequenininho, né, meu marido, o Miguel é o primeiro filho dele, ele já estava aí com mais de 50 anos, ele nunca tinha pegado uma criança, porque ele falava que não tinha jeito com criança, que ele não ia ser pai, e veio esse presente de Deus aí pra gente. E o Miguel, com 3 meses, eu voltei a trabalhar, né? Eu nem cumpri minha licença maternidade. Então, ele teve que aprender a dar banho, teve que aprender a trocar. Ele sempre ficou com ele na parte da manhã e à tarde ia para o berçário, para a escola. E em casa é muito divertido. Em casa é sempre contação de história, muitas brincadeiras. Em alguns momentos difíceis também. Meu marido teve um câncer no meio da pandemia. Então, além de dirigir, como ter de Covid, né, de enfrentamento ao Covid, eu também trabalhei com o câncer do meu marido durante esse período. Tive algumas perdas aí enquanto eu era superintendente, mas tudo na vida, todos esses momentos difíceis me ensinaram muitas coisas boas. E o que eu trago para as pessoas é que esses momentos a gente precisa ter essa resiliência, que não é só ser forte, é aprender coisas boas no meio da dificuldade. Eu acho que é sobre isso. Ai, ó, Mara não vai nos... Mara, ela mexe com a gente. Eu sempre vi Mara assim, uma pessoa brava. Eu achava que ela era brava. Na primeira vez que eu fui mesmo conversar com Mara, foi lá na superintendência. Nós fomos nos apresentar para Mara. A gente já sabia quem era Mara na história, não só da Santa Casa, mas da enfermagem. Foi eu e Bruno, você lembra? Eu, Bruno e Tiziane. E fomos lá, e eu tenho ainda, né? Hoje eu tenho um respeito, mas já com uma intimidade. Mas assim, eu olhava para a Mara de uma forma assim, eu sabia que eu estava conversando com uma pessoa muito especial. Eu sabia que eu estava conversando com uma mulher poderosa. Eu sabia que eu estava conversando com a enfermeira de muita referência das outras colegas. Então, assim, eu lembro que aquele dia eu cheguei toda tímida ali. Falei, Nossa Senhora. E, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de rir com Mara, de trocar experiência. E até na troca de experiência com ela, o jeito dela, às vezes, eu tenho que falar uma coisa e ela remete a uma reflexão. Mara, é tão bom trabalhar com você, você nem imagina. Mas, Mara, eu falo para você, a Mara hoje, além de tudo, de maravilhoso que você tem, de sua formação, dessa coisa impecável, você colocou no seu currículo uma coisa que mexe comigo, mexe com Luísa, mexe com todo mundo que te conhece, paciente oncológica. Mara, para você se intitular como paciente oncológica, você recebeu uma notícia primeiro. Como foi receber essa notícia? Você está com câncer. Mara, a vida te pregou uma peça? Como é que você recebeu isso? São 3 meses, né, que eu tenho vivido essa experiência de paciente oncológica. Eu venho de uma trajetória que eu já tive suspeitas. Nós até fizemos isso, né, Mara? Olha. A transição, né? Ainda tem mais pela frente. Tem. Muitas etapas. Quando eu tirei essa foto de cima, eu já sabia que eu estava com câncer. E eu já sabia que o cabelo ia cair. E aí eu resolvi fazer uma foto, né? Já estava marcado quando eu descobri. E eu mantive a foto para deixar essa marca aí, enxergar essa transição, que ela é tão importante. Quem sabe daqui a uns anos eu estou ali novamente. Uma terceira foto e voltando aqui no Enfermagem Pode para contar, né? Isso mesmo. Pode deixar aí o Enfermagem Pode para a Mara contar como é que ela recebeu essa notícia aí. Eu falo que o meu primeiro privilégio é estar muito próxima de Deus, sabe? Até tem uma analogia muito legal que eu gosto, que Deus, quando fez os peixes, ele falou com a água, com o mar. Quando ele fez a árvore, ele falou com a terra. E quando ele fez o homem, ele falou consigo mesmo. Se você tirar a água do peixe, ele vai morrer. Se você tirar a terra da árvore, ela vai morrer. Se você tirar Deus
do homem, ele também vai morrer. Então, eu acho que o primeiro item é ter Deus e ter fé, né? Para mim, não foi fácil, mas eu acredito que foi menos difícil do que para outras pessoas que não conhecem da área de saúde. Como eu trabalho em terapia intensiva, e quando eu entrei lá, ainda tinha esse pensamento de quem entra para morrer, e a gente sabe que uma taxa de sobrevida hoje é de 80%. Não, quem entra não é para morrer. E a palavra câncer, e principalmente câncer maligno, é algo que as famílias às vezes não gostam nem de pronunciar, né? Eles falam aquela doença, para não falar a palavra câncer, de tanto medo que essa palavra causa nas pessoas. Mas eu trabalhei no instituto aí, a gente formou o Instituto de Oncologia, meu marido teve câncer, eu tinha outras experiências. Então, a gente recebe muito a informação também baseada nas experiências anteriores que a gente tem na nossa vida, né? E quando eu peguei o meu primeiro anátomo patológico, foi dia 1º de abril, achei que era uma pegadinha, né? Achei que a vida estava pregando uma peça, né? Mas eu sabia que aquilo ali eu tinha alguns caminhos difíceis pela frente e que eu ia precisar de ser forte, de me estruturar mentalmente, fisicamente, para eu conseguir romper essas barreiras. E além de me preocupar comigo mesma, a gente acaba se preocupando muito com a família, né? Mexe muito com a família. Me preocupei muito com o trabalho, como que eu ia fazer, se eu ia dar conta, se eu ia ter que pegar atestado, se eu ia ter que pegar licença. Como que seria isso para mim? E num primeiro momento não, mas num segundo momento passou um cheiro de morte na minha vida. Assim, a gente sente aquele cheiro da morte chegando. Será que eu vou morrer agora? A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. Só não sabe a hora. Você não sabe a hora. A gente esquece disso. Então, quando chega próximo, a gente acaba refletindo muito, se é aquele momento, como que vai ser o mundo sem a Mara. E aí você querendo ser o centro das organizações, querendo preparar tudo para que se você for embora, como que vai ficar o mundo sem a Mara, né? Na família, no trabalho e tudo mais. E a partir daí a gente começa a dar valores em algumas coisas, a gente volta lá na raiz, porque quando a gente é criança, a gente dá valor no sol, na água, no ar, na comida, cada comida que a gente conhece, e com a roda girando da vida e essa loucura de trabalho, emprego, e faz uma coisa, faz outra, muitas vezes a gente perde esses valores que são muito importantes, que são a base da nossa vida, né? A natureza, o amor, o carinho. E aí eu refleti muito, muito sobre isso. Eu acho que no momento do diagnóstico, eu pensei sobre tudo isso. Família, emprego, amor, carinho. E também me fortalecer, principalmente me fortalecer por todo o caminho difícil, por todo o deserto que eu ia enfrentar. Eu precisava de um suporte de água ali, como se fosse um camelo, para eu conseguir enfrentar esse deserto com muita força, com muita clareza. Que bonito, hein? Muito. E a gente é assim mesmo. Você estava falando assim, mas por que nós estamos fazendo isso? Esse podcast ele vai mexer com muita gente. Por que nós continuamos mecânicos, tomando o nosso maior tempo, achando que é natural? Mas talvez seja natural, né? Mas só que a gente não pode precisar receber um murro na boca do estômago para poder retomar. Ou talvez seja necessário. Mas o que você falou tem tudo a ver, né, Luísa? Sim. Ela falando, né, da infância, da criança, que tudo, né, vislumbra e gosta de viver aquilo tudo ali, né? Sentir. Porque são as descobertas. Na infância você está descobrindo as coisas e toda descoberta ela vem carregada de emoções, de, né, nossa, eu posso isso. E talvez quando você recebe um diagnóstico desse, é uma descoberta de como que eu agora, quem sou eu agora, assim, né? Será que mudou alguma coisa? Como é que vai ser minha vida agora? Como que eu vou lidar com isso? E aí acho que faz a gente repensar tudo, né? Igual uma criança mesmo de vida. Mas sabe o que eu acho de mais potente no que você falou? Como é que vai ser o mundo sem a Mara?
né? Assim, a gente acha que o mundo não sobrevive sem a gente, e o mundo sobrevive. Então, nós somos importantes para o mundo, mas nós também somos importantes para nós, né? Eu não posso ficar nessa guerra assim. Às vezes eu penso, nossa, eu não posso ir embora ainda não, porque eu tenho que assinar um documento aqui do Corém. Gente, e se eu não puder assinar esse documento amanhã? Então, assim, outra pessoa vai assinar. Então, assim, isso me mexeu comigo, sabe, Mara? Como vai ser o mundo sem Luísa? Como vai ser o mundo sem Socorro? O mesmo mundo. O mesmo. Pode ter uma saudade, mas assim, isso mexeu comigo agora. Isso lembra até na primeira temporada do nosso podcast, a gente trazia muita reflexão do Cortella, né? Se você não existisse, que falta você faria? Mas é de que falta que a gente está falando? É da assinatura do documento? Dos legados? Eu pensei muito no meu filho, né? Filho de 6 anos. É um filho muito abençoado, muito evoluído. E incrível que ele fala sobre morte desde que ele tinha 3 para 4 anos. E ele é um pouco revoltado com isso. Ele pergunta por que as pessoas têm que morrer. E aí um dia a gente falou com ele que porque outras nascem, que o mundo não iria caber. Ele falou, por que Deus não faz asas? Porque a gente moraria em cima das árvores, em cima... Então ele trabalha muito com isso. Então ele me faz refletir. Uma das coisas assim muito importantes, que quando você tem esse diagnóstico, pensa na morte, você tem que buscar entender por que sua vida vale a pena. Isso. Né? Porque para Até para você lutar por ela, né? Por ela, você tem que entender o que é importante para você, o que você está fazendo nesse mundo. Então, claro que minha família é maravilhosa, eu tenho pai, mãe, eles têm 80 anos, têm 5 irmãos, enfim. A gente tem uma família ampla, maravilhosa, e meus colegas de trabalho são praticamente da minha família. Eu amo estar aqui no Corém, eu amo trabalhar no Ciclo Libanês. São pessoas que fazem parte da minha vida, né? Mas o meu filho é diferente. É aquilo que você gerou, criou, e como que seria a vida dele, principalmente nessa adolescência, nessa fase adulta, essa transição tão difícil, né? Mas também tão leve, porque se eu pudesse eu voltava tudo de novo, porque é uma delícia viver isso. Luísa, Mara falou para a gente, falou para a nossa enfermagem, para quem também não é da enfermagem, que assiste nosso podcast, assim, aí foram as primeiras experiências pessoais, né? Filosóficas, ela, Mara e a notícia. Agora, como é que está sendo a sua experiência, inclusive com a nossa enfermagem, né, nos processos terapêuticos, diagnósticos, como é que tem sido? Isso. Uma coisa que me marcou muito no dia do meu diagnóstico, quando eu saí do consultório, a secretária ficou assustada. Falou, você está muito tranquila. Você entendeu o diagnóstico que você teve? Eu falei, entendi, eu tô com câncer. Ela falou assim, nossa, nenhuma paciente saiu daqui assim. Então, eu falo que uma das coisas que mexeu muito comigo é de saber o quanto as pessoas se assustam, se apavoram nesse momento. E é super importante essas pessoas terem fé. Então, essa fé que eu tenho, eu queria que as outras pessoas pudessem ter para elas acreditarem e conseguir romper algumas barreiras. Quando a gente tem esse diagnóstico, é uma luta contra o tempo, Socorro, porque a gente sabe que essa doença não dá tempo pra gente. A gente tem que lutar com ela, não pensar muito, fazer o que tem que fazer, né? Então, a primeira etapa minha foi uma cirurgia. E aí vem autorização de plano, ou seja, a autorização do SUS também, que a gente sabe que existe um processo burocrático para isso, né? E eu estava preparada para fazer a cirurgia um dia antes, 6 horas da tarde, me ligaram falando que minha cirurgia ia ser cancelada, porque tudo tinha sido autorizado, mas a prótese que eu teria que colocar não tinha sido autorizada. Esse momento, para mim, assim, quase que o mundo caiu, porque o tempo entre o diagnóstico e a cirurgia, ele é importante, né? Obviamente, como eu disse antes, eu tenho privilégios, principalmente do conhecimento, do acesso, da forma de conversar. Então, eu me propus se for necessário, eu pago a prótese, se for necessário, eu assino num termo, se for necessário, não ponho essa prótese também, mas que eu vou fazer essa cirurgia amanhã, eu vou. Você não cancela. E eu liguei para o meu médico, mantive, e a gente conseguiu.
Mas são momentos de estresse que a gente tem, né? Que às vezes são desnecessários, mas eu entendo também que controlar um hospital não é fácil, controlar a parte financeira de um hospital é complexo, e essa jornada ela tem que ser muito bem trabalhada. No bloco cirúrgico, eu tive uma consulta de enfermagem que foi sensacional. Dificilmente a gente vê um enfermeiro fazendo consulta de enfermagem pré-cirúrgico, e eu acho super importante. Então, ali eu tive algumas orientações, eles fizeram algumas perguntas que poderiam fazer o acompanhamento pós-jornada. Acho que foi sensacional, um hospital diferenciado, eu posso falar o nome aqui porque eu falo bem, que é o Hospital Horizonte, né? E é um hospital que busca muito acompanhar toda a jornada do paciente, desde a cirurgia. Assim que eu cheguei no quarto, eu recebi o telefone da linha de cuidado da mama, então todas as orientações relativas à linha de cuidado do câncer de mama estavam ali para mim disponíveis, as dúvidas, telefone para tirar dúvidas. E logo depois eu tive a notícia que eu teria que tomar quimioterapia. Eu falo que é o veneno que a gente tem que tomar, um veneno necessário, né? Um veneno contra o câncer, mas que acaba tendo algumas questões pra gente também, mas que isso é extremamente necessário. No dia da primeira quimio, eu fiquei impressionada com o enfermeiro que me fez o atendimento. Eu já estava fazendo a medicação, estava um pouco sonolenta, ele chegou, falou assim, eu preciso fazer uma entrevista com a senhora, tá tudo bem? Você pode me responder agora? Eu falei, eu tô com sono, eu posso te responder. Ele, você quer deixar pra depois? Eu falei, não, se eu não for falar agora, se eu dormir, eu não vou te responder depois. Ou é agora ou é nunca mais. E ele muito técnico, muito científico, mas com um palavreado muito simples para o paciente entender. Olha as dicas, hein? Isso foi sensacional, assim. Ele me perguntou sobre tudo, sobre alimentação, sobre vida sexual, sobre rotina de vida, né, de atividade física. E isso tudo foi me levando para um caminho, né? Eu tive também o atendimento odontológico, nutricional, mas eu acho que os enfermeiros fazem total diferença, assim. Quando eu cheguei lá, uma coisa muito legal também, que eles me perguntaram assim, sua primeira quimio, você já tem catéter? Eu falei, tenho. Eles, graças a Deus. No sentido do sofrimento do paciente, porque eu pergunto, mas o pessoal não coloca catéter porque o plano não autoriza, porque até o SUS autoriza hoje um catéter, né? Porque é muito mais confortável. Não, tem muito paciente que ainda tem estigma, que não quer colocar esse catéter porque está dentro do coração, vai ser uma cirurgia. Gente, assim, aquela punção, aquela dor que você vive, aquele estresse que você vive, de puncionar uma veia que não existe, porque o quimioterápico acaba com as veias da gente. Isso. E às vezes você punciona e aquela veia perde, faz um extravasamento, faz um evento adverso, vai fazer uma flebite, enfim. É um sofrimento muito grande. Esse estigma tem que ser quebrado, né? Eu cheguei lá com catéter no meu primeiro pelo meu conhecimento prévio, né? Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa indicação. Então, deixo aqui a dica também da gente trazer essa orientação pré-quimioterapia para os pacientes, né? Deixa eu pensar aqui, dos enfermeiros, eu acho que assim, fui muito bem atendida, eu acho que algumas coisas me tocaram no sentido, inclusive, de me falar algumas coisas que eram importantes, que eu acho que levei para mim e fez diferença. O cuidado da hidratação da pele, porque a pele fica muito ressecada, mas lembrando que a hidratação da pele é de dentro para fora, então a importância de beber muita água, muito líquido, né? Assim, a hidratação com creme, ela é extremamente superficial, né? Então, a gente tem que pensar nesse líquido aí. A alimentação, como eu tenho uma formação de nutrição também, eu tenho tomado o suplemento para preparo imunológico. Hoje eu tomo o Impact. A indicação dele são 5 dias antes e 5 dias depois, quando é cirurgia. Quando é quimioterapia, eu não faço 5 dias depois, porque os primeiros dias de pós-quimio dá muita diarreia. E como ele tem ômega 3, ele tem leite, enfim, ele tem muita proteína, pode dar muita diarreia. Então, eu tomo sempre antes, mas isso melhora muito o meu sistema imunológico. Pra você ter uma ideia, eu fiz um exame um hemograma no dia 17, que eu estava mais um pouco imunossuprimida.
comecei a tomar a partir daí o suplemento no dia 20. Eu repeti o outro exame, não, na verdade, dia 25 eu repeti o exame e meu hemograma alterou todinho no sentido de melhorar leucócito, neutrófilo. Então, assim, te prepara para aquela quimio, né? O exercício físico, eu falo que a gente, quando está tomando quimioterapia, a gente não tem muita energia, muita força, mas a gente precisa se movimentar. Sair de casa, ir na padaria, ir no trabalho. Eu não peguei nenhum dia de atestado. Obviamente, muitas pessoas vão precisar pegar, ficam de cama. Meu marido mesmo perdeu 20 quilos em um mês. Então, ele ficou acamado. Ele precisava pegar um atestado, pegar uma licença e assim por diante. Eu não precisei, porque eu hoje trabalho online, de uma forma mais leve, de uma forma mais mental. E o meu trabalho me dá essa liberdade, inclusive, de conseguir tirar banco de horas no dia que eu não estou bem. Enfim, eu tenho esse privilégio também. Além disso, né, o preparo emocional. Então, a mulher perder o cabelo faz parte da sua... A moldura. do seu corpo, da sua, né, da sua imagem. E eu sempre amei cabelo grande. Eu sei. E as escovas, Mara? Nossa! Eu falo, Mara, que cabelo maravilhoso. Chegava toda com aquelas escovas, né? Toda. Você não quer nem andar com o cabelo desalinhado, quem dirá, né? Modelado, né? Então, isso pra mim, desde o primeiro dia da definição do tratamento, eu sabia que meu cabelo ia cair. Então, eu falei, gente, eu preciso me reconhecer, eu preciso conhecer melhor o meu rosto, porque muitas vezes o cabelo, ele abafa o rosto, porque o cabelo é tão bonito, tão modelado. Só olha pra As ele. pessoas só olham pro cabelo. Não tá olhando pra sobrancelha, não tá olhando pro olho, tá olhando pra boca. Ainda mais com luzes. Luzes, nossa, maravilhoso. Se eu pudesse, eu tinha um cabelo lá na mão, igual sereia. Então, eu falei, eu preciso me reconhecer sem esse cabelo. Então, eu cortei primeiro o cabelo, né, no ombro. Depois eu fiz um outro corte mais curto, tipo princesa, ou alegria do Divertidamente, que eu brinquei com isso, né? Depois eu tive que raspar na máquina 4, hoje eu já tô na máquina 0. E eu me acho linda. Me acho linda desse jeito. Mas você tá linda mesmo. né? Não é? Eu e Luísa, que trabalhamos intimamente com você, não precisamos ficar passando a mão na cabeça. Não ia falar nada. Mas tá linda. você é bonita demais. Uma luz. Tá linda, né? E a gente precisa trabalhar assim, né? Eu falei que eu vou gastar mais com bijuteria, com maquiagem, batom, porque eu era aquela pessoa assim. Aí a gente descobre. Ó, tô gostando. Que ilumina o rosto. Eu não ligava muito com maquiagem. O máximo passava um protetor solar com uma corzinha. Pouquíssimas vezes eu passava batom. Mas hoje é o que vai dar um brilho também no lugar do cabelo e assim por diante. Tá tudo bem, gente. Eu não desci uma lágrima no dia que eu cortei meu cabelo. Não foi um sofrimento para mim. E, na verdade, foi divertido. Porque eu comecei a ver que eu poderia ter outros looks, outras imagens. E assim eu fui brincando, entendendo? Pro meu marido agora eu sou o avatar dos ares, tem que pintar uma faixa na cabeça, assim como a seta. É mesmo. Eu falei a Pinar branca, né? Você sabe quem é a Pinar? Ô, Jesus, Pinar foi um membro de uma escola de samba que ela fez assim, maravilhosa, uma rainha negra. E ela tinha a cabeça, acho que ela ainda tem. Então, depois você sabe quem é a Pinar? Eu Você já sabe? vi, já. Depois você Nós vamos procura saber. pesquisar. Então, é a energia, é o empoderamento mesmo. Ô, Mara, você falou aí, eu ia te perguntar se você chorou, né? Luísa comentou da questão de medo, né? Porque a fé já está aqui explicada. O seu maior medo, né, Luísa? Meu maior medo foi morrer e deixar meu filho. Meu maior desafio foi contar para minha família, porque eles são tão apegados comigo, com tanto carinho, com tanto amor, que eu sabia que eles iam sofrer mais do que eu. Você. Eu contei para eles depois da cirurgia. Não, quem sabia era meu marido e as pessoas que estavam aí na área da saúde junto comigo. Quando eu contei para minha mãe, ela falou assim, mas é maligno? E aquilo remete muito à morte, né? A palavra maligna remete muito à morte.
mãe, é maligno, mas tá tudo bem, eu vou tratar e vou passar, tô bem, enfim. Quando eu contei, eu já tinha uma firmeza, uma segurança para passar essa segurança para eles. Mas o quanto mexe com a família, né? Minha família está muito mais unida, minha família tem feito muito mais orações. Então, isso fortalece muito. Mas voltando para a pergunta, se eu chorei. Eu acho que o momento de maior queda que eu tive porque eu acho que junta muito o fisiológico, a parte física, com a mental. O momento que eu tive mais dificuldade foi porque a minha cirurgia teve complicações já previamente esperada, porque eu fiz uma mastectomia total bilateral. Então, o meu médico resolveu preservar a auréola e mamilo. Sabidamente, eles são irrigados pela mama, né? Pela glândula mamária ali e por um segmento que a gente tem do tórax. Então, tinha chance de não ter circulação, de necrosar, e a auréola mamilo do lado direito necrosou e teve uma ruptura dos pontos. Eu fui ao médico para ver se ele ia fazer uma abordagem naquele momento. Ele disse que era melhor esperar e era mesmo estabelecer o estadiamento primeiro para depois fazer uma abordagem. Eu fui viajar para São Paulo a trabalho, com aquela mama daquele jeito. E foi muito difícil para mim, porque além do que tinha uma infecção local ali que estava avançando, e aí a parte física você já fica mais cansada, mais prostrada, também olhar para aquilo e entender que eu estava apodrecendo. Aquilo ali, eu tinha um tecido podre em mim. E aí eu me coloquei muito no lugar dos pacientes que têm um pé diabético, uma lesão vascular. Você sentar na mesa para almoçar e sentir aquele cheiro. E olha que quem fazia o curativo era eu. Eu tinha tecnologias para trabalhar o odor, trabalhar, né, a parte de infecção, colocar um filme transparente bloqueando aquele odor de passar. Mas muitas vezes aquele cheiro estava tão impregnado que eu senti o cheiro. Eu perguntava para as pessoas ao meu redor, ninguém estava sentindo, mas eu sentia. E aí eu me incomodava muito de perceber que eu estava apodrecendo ali e aquilo estava me fazendo mal. E aí naquele momento eu chorei. Eu chorei também uma segunda vez por um problema na escola do meu filho, porque, além de tudo, a gente continua a vida e eu tive alguns problemas, estou trocando ele de escola agora, porque eu falo que eu não preciso de mais um problema, eu tenho que escolher minhas batalhas, né? Minha batalha agora é meu câncer, os outros problemas que eu posso eliminar, eu vou eliminar. Então, eu chorei também um dia que eu conversei com a professora dele e eu vi que a professora dele não conhecia meu filho. Ela falou coisas pra mim que não era dele, que eu tenho certeza. Muitas vezes a mãe vê o filho diferente do que ele é na escola. Mas não tão, né? Mas não tão diferente, né? E não tão quanto diferente, porque uma professora via daquele jeito, 4 outros professores viam de uma forma diferente. E aí eu sofri por isso. Foram 2 vezes que eu chorei, que foi essa vez que eu tava viajando e me senti podre ali. Aí eu voltei, fiz a cirurgia. Com um dia depois eu já tava ótima novamente. E a quimioterapia é um momento muito difícil, mas é possível de você bloquear tudo aquilo que vai te fazendo mal. Hoje a gente tem tecnologias farmacêuticas, medicamentosas e outras terapias. Estou fazendo acupuntura, que melhora muito. Renovei meu curso de laser na parte oral, então eu mesma faço laser por causa da mucosite em mim e melhora demais. Outras questões aí do chá de camomila, que é melhor que o laser, aquelas pessoas que não têm dinheiro para tratar com laser. Chá de camomila, gente, é baratinho e faz total diferença para mucosite, para o estado geral também. Enfim, são muitas dicas que a gente ainda pode dar. Pretendo fazer um Instagram para orientar as pessoas que estão com câncer. Que bom, Mara! Trabalhar, quero marcar sempre o Corém para vocês divulgarem. Sim. E tirar as dúvidas mesmo, porque é um momento que tem tanta informação na internet, mas o que a gente vive mesmo no dia a dia, né? Os meus médicos prescreveram um medicamento para prender o intestino, porque realmente a gente tem uma diarreia horrorosa, assim. Ontem eu fiz químio, hoje eu tive uma diarreia. E o remédio para prender o intestino, ele é bom, mas ele pode prender por muitos dias. Meu marido viveu isso, né? Ele teve a diarreia, ele tomou o remédio, depois ficou 15 dias, né? Teve uma constipação importante aí, incomoda também tanto quanto a diarreia e constipação.
Então, por exemplo, o enterogermina. Gente, eu não estou recebendo nada para falar isso aqui. Existem algumas coisas naturais que você pode utilizar que controla aquilo ali de uma forma mais leve, mais simples. Então, eu vou sempre para o lado natural primeiro, para depois um fármaco mais processado, né? Mais tecnológico. Então, essas dicas são simples, mas que fazem total diferença. O meu sofrimento, ele vem sendo trabalhado. Eu posso falar mais uma vez que eu sou privilegiada, porque eu estou passando por isso com muito amor, muito carinho. Por isso que eu quero abrir esse Instagram, para passar tudo isso para as pessoas, para elas receberem também meu amor, meu carinho, porque a gente só dá o que a gente recebe. E eu tenho recebido muito, inclusive de vocês aqui. Não, Que nossa, bom, que né? estamos aqui. Ela vai falando, eu não paro. Aí minha mente fica conectando. Não, nós vamos marcar uma palestra para Mara. Nós vamos, porque nem toda. Eu vou te falar que eu não tenho essa fortaleza. Eu me conheço, eu não tenho. Posso até ter num momento em que for necessário. Mas, assim, não é todo dia, Mara, que a gente conversa com uma pessoa que está vivendo o que você está vivendo e não está pensando só em você. Olha, você já está projetando todo um conhecimento seu para entregar para as pessoas. Então, nós temos que falar para a Mara, uau! 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 E você Com sabe certeza. que está todo mundo assim. Eu quis ficar preocupada com você e eu já despreocupei, mas aí eu volto. Mas não é preocupar, é a vontade que eu tenho de te acolher. De falar, não, Mara, você não precisa bater na porta, você vem, porque toda hora tem uma coisa que a gente precisa de você. Mas nós estamos chegando para o final, está muito bonita essa conversa, né? Luísa quietou, Não, porque ela é mas agitada. tem hora, então, tem Ela hora é que a gente tem que agitada. ficar aqui só o quê? Ouvindo e aprendendo, porque, nossa, é uma força. Antes de fazer a última pergunta para a Mara, tem nossa equipe que quer falar. Nossa equipe. Nossa equipe quer falar. A gente tem uma equipe de enfermagem. Ai, que lindo! Você já ajudou muito, já trabalhou, mas também que já te ensinou muito, que vai estar ainda com você em alguns minutos. De quem você quer responder a pergunta? Da enfermeira, do técnico ou da nossa auxiliar? Vou responder da auxiliar. Ok. Ou dos três, se quiserem. Vamos lá, ver Você que vai fazer a perguntinha. pergunta. Já está aí com você. Já está aqui comigo. A nossa auxiliar. Eu gostei da pergunta dela aqui, ó. E aí a nossa auxiliar perguntou: você está em que fase do tratamento? Tem sido difícil? Como que tem? Um dia após o outro, um passo após o outro, né? Eu assisti o filme Divertidamente. Eu tô doida para assistir. Eu ainda não vi também. Todo mundo agora já está usando digestão, não sei Tem o de quê. tudo, Eu já trouxe para minha vida. Ô, Mara, essa pergunta você respondeu. Já na sua fase. Vou te dar direito a fazer mais uma. Responder mais uma. Aqui, ó, técnico ou enfermeiro? Técnico, vamos seguir. Vou responder dos três. Vamos lá. Olha ela, né? Pode E o técnico, então, ele quer saber o que você espera da equipe de enfermagem nesse momento, principalmente dos técnicos de enfermagem. Eu espero o que a Socorro falou para mim agora, que se chama uma palavra que chama compaixão. Além do conhecimento técnico científico, que isso é obrigatório para ele estar lá. Aí, nesse momento, eu sou dura, né? Ela é. Sou. Essa parte eu sou dura, porque a gente cuidar de vida, a gente tem que ter muita responsabilidade. A palavra responsabilidade é uma coisa que eu carrego comigo. Então, além desse conhecimento técnico científico, eu preciso, como paciente, de compaixão. É entender que tem uma hora que eu tô ali ontem, estava finalizando meu medicamento da quimio, a bomba começando a apitar e eu segurando para fazer um xixi. E aí você fala assim, nossa, eu não vou lá não, porque ela vai ficar brava comigo, porque ela tem que trocar o medicamento. Então, você tá ali, às vezes aquele técnico, aquele enfermeiro, ele não tem essa sensibilidade. O que você precisa? Eu falei, posso ir ali fazer um xixi? Então, assim, aí a face, ou é um sorriso, ou é uma cara ruim. Isso muda, inclusive, o segmento, que eu posso segurar mais. Ok, vou segurar, às vezes eu vou até fazer xixi aqui. Então, são coisas pequenas, às vezes um copo de água, né, assim,
um carinho, um abraço. Essa semana eu era para eu ter feito químio na terça, e aí, porque eu tava com uma tosse e tudo, eu fui fazer uma tomografia. Na hora que eu passei, o porteiro me recebeu. Na hora que eu passei na portaria, o porteiro falou assim: senhora, senhora. Eu falei: gente do céu, ele vai falar que eu não posso entrar, que tem alguma coisa errada. Ele falou: deixa eu te dar um abraço. É diferente. Olha só. Porque eu tava careca e ele me Aham. contou uma história de uma paciente careca, enfim. Uhum. E aí são detalhes que fazem a diferença, né? Então, o que eu espero do técnico é um olhar para além das questões técnicas, é um olhar diferenciado da necessidade daquela pessoa. Como que a gente precisa disso, né? Inclusive com a Estar no família. lugar de escutar, ouvir o que a outra pessoa, né, quer falar, o que ela precisa, as necessidades dela e não a minha necessidade enquanto profissional, né? Hoje a gente precisa trabalhar muito isso. Tem muito profissional ainda que fica olhando para as próprias necessidades. E como a gente está aqui, eu não estou falando com ela que ela é danada, ela convence a gente. Era para Deixa eu responder ver. uma, ela já está na na terceira. Mas Aí, ela do pode. Uma mulher enfermeiro. do Aqui enfermeiro. a enfermagem pode, ela é enfermeira. Pode tudo. Ser enfermeira tem sido um facilitador nos processos ou você se sente mais insegura por ter conhecimento? Muito segura. Pelo contrário. Muito segura. Eu tenho usado todo o meu conhecimento para o meu bem-estar, para as minhas rupturas de muralhas. Mas eu também tenho que me colocar no meu lugar, entender que eu não sou liderança do meu tratamento. Então, vou dar um exemplo, né? Fiz um exame de urocultura e saiu uma infecção e eu falei, poxa, eu não tô com sintoma nenhum. Será que vai ser, né? Se fosse outro momento, eu ia falar, tem que tomar antibiótico. Eu trouxe para o meu médico, falei, olha, tem um desafio para você. Você vai ter que decidir se eu tomo antibiótico ou não. Porque quem decide aqui tudo é você. Porque, assim, ele tem um conhecimento específico da oncologia. Das reações do organismo. Da necessidade, é momento, não é momento, eu vou precisar disso depois, vou precisar disso agora, enfim. Então, é entregar e ter fé. O meu oncologista, ele é maravilhoso. O primeiro dia que eu entrei na sala dele, ele virou para mim e falou assim, você já está curada. Amém. Então, o oncologista ser positivo e a equipe de enfermagem ser positiva faz total diferença pra gente. Que ótimo. E aí, pode falar. Não, eu só ia complementar a questão da pergunta mesmo, do conhecimento, que é o que ela vem falando o tempo todo, né? O quanto que o conhecimento ele faz a diferença e o papel que a gente, enquanto enfermagem, o enfermeiro, o técnico, né, tem de dar informação ao paciente o máximo possível, de esclarecer isso desde o início, para ele saber não só os cuidados, mas a rede que ele tem de apoio, os tratamentos, os caminhos para ele ter acesso, né, a um psicólogo. E daí a importância do enfermeiro navegador, né? Porque ele, nessa hora, ele é imprescindível. Eles Toda me ligam socorro uma vez por semana para pegar o que eu tô sentindo. Inicialmente, antes da quimio, eles já me avisaram, né? Neuropatia periférica, então não foi uma surpresa para mim, eu já estava esperando. Mucosite, eu já estava esperando. Pele ressecada, eu já estava esperando. Então, eu fui trabalhando a prevenção disso durante o decorrer do tempo pós-quimioterapia. E isso faz diferença do que você ser pego de surpresa. Hoje eu tô com um sapato de salto alto. Vou ficar pouco tempo com ele, porque eu não posso machucar meu pé por causa da neuropatia periférica. Então, você vai conscientizando e vai trabalhando a prevenção. Por isso se torna mais leve. O enfermeiro fez isso por mim. O enfermeiro me deu todas as informações necessárias e me deu também os caminhos que eu podia trabalhar a prevenção, que é o melhor cenário possível, né? E lembrar que tem pacientes que não têm conhecimento de nada, zero. Então, assim, tudo para ele é uma surpresa. Você sabe, tipo, vai falar, né, da neuropatia periférica, você, enquanto enfermeira, tem esse conhecimento. Ele está te falando que pode vir a ter, mas quando você tiver, você tem esse conhecimento. A outra pessoa, ela não tem, ela precisa do detalhinho do que precisa. Isso mesmo. E aí o seu Instagram vai ser maravilhoso. Vai! E nós vamos estar juntos aí e divulgar. Mulheres vida pós-câncer. Vida pós-câncer. Mara, agora a gente está encerrando. Eu vou pedir a minha equipe
de apoio aí para colocar uma foto da Mara aí. É a última foto que nós estamos com ela aí. Essa. Quando eu vi essa foto, eu apaixonei com essa foto. Tá linda. Mara, se essa Mara encontrasse com a Mara de 10 anos atrás, o que essa Mara falaria para ela? 10 anos atrás eu era muito mais imatura. Com certeza eu traria talvez mais ingênua também, né? Maturidade, ingenuidade. Olha lá, hein? Ó que não era. Mas 10 anos atrás eu traria alguns momentos que eu poderia ter tido e não tive, né? O aproveitamento melhor do tempo, da família. Porque o aproveitamento do trabalho, gente, eu sempre tive. Capricorniana, né? Vindo de uma luta de romper barreiras, porque era da roça, porque é do interior, porque não Era de falar onde? bem. Formiga. Formiga. Olha. Então, amava muito aquela coisa do andar a cavalo, jogar futebol e tal, enfim. E vim para Belo Horizonte. Então, assim, eu há 10 anos atrás, eu estava muito no foco de buscar dinheiro. E quando você está correndo atrás de dinheiro, o dinheiro corre de você. Atravessa a rua, você vem ali e atravessa. Então, assim, eu traria para a Mara antiga mais calma, mais paz, é o que eu tenho hoje e que eu me beneficio muito com isso, né? Menos vaidade, a gente precisa. Orgulho eu nunca tive, então eu pisotei no meu orgulho, mas vaidade, eu sempre fui uma mulher vaidosa. Falaram esses dias que acharam que eu ia sofrer muito, porque eu sempre fui muito vaidosa. Então, que eu sofri muito com essa perda de cabelo, com a perda da mama, né? Gente, isso tudo é superficial. Então, isso tudo passa. E muito Deus na vida da gente. É isso que fortalece. É a fé, a crença, Deus em primeiro lugar. Que isso fortalece muito. Eu acho que é isso que eu falaria. Maravilhoso. Amei. Muito lindo. Gente, eu tô tendo que despistar aqui, porque eu fico... E aí eu vou até ler uma frase, né? Haverá dias bons e haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos os dias, Sim. né? Poxa, Luísa, você falou bonito. Gente, esse podcast, eu quase posso dizer que foi o melhor podcast. Nossa, foi porque maravilhoso. Ele é de história de vida, ele é de superação, ele fala da nossa enfermagem, né? Ele fala da mulher, da enfermeira, e manda aquele recado para todos nós, né, Luísa? Sim, eu acho que a gente vai encerrar, né? Lógico que Vamos. depois que Mara der a frase dela, final, a rede, acho que a gente vai fechar aqui muito bem. Com certeza. Eu amei, assim, você de uma força mesmo, de vir aqui, de contar a sua história, essa mulher maravilhosa, forte, né? Essa enfermeira que desbravou tantos caminhos aí para tantas outras enfermeiras, outras mulheres, e hoje está aí passando pelo seu processo com muita fé, tendo Deus presente na sua vida, acreditando que as coisas vão dar certo, não se colocando, né, numa posição de, ai, deixa eu ver onde que isso vai dar, mas sendo proativo e ainda querendo fazer isso pelos outros, encontrando no seu processo as suas forças e o que você pode levar também para mais pessoas. Isso é incrível, assim, é uma inspiração realmente. Nossa, assim, um privilégio poder estar aqui e ouvir tudo isso, dividir isso com você. E aí ela falou que é do interior, e aí eu lembrei, vou falar, eu também sou do interior. Eu também sou. Eu sou de Leopoldina, eu vou mandar um beijo pro pessoal de Leopoldina. Eu tenho minha tia enfermeira lá, Judite, vou mandar um beijo especial para ela, né? Aí eu vou mandar então, mas eu acho que já ninguém nem me conhece mais lá. Né? Mas eu vou mandar. Manda assim mesmo. Eu vou mandar, porque eu acho que o interior, mais interior é o meu, que é Nanuque. Nanuque, minha amiga trabalhou lá. Então tá. Oi, amiga de Luísa.
né? Não trabalha mais. Não, trabalhou. então tá, o negócio tá E assim Ela vai deixar, né? vai. E assim a gente termina isso aqui com muita emoção, mas com muita alegria. Mara, você pode finalizar a sua participação Feliz aqui. da gente levar isso, né, de forma leve. Aham. Há um ano atrás eu pus no meu WhatsApp, assim, aquela frase que a gente deixa, né, como viver com leveza num mundo tão pesado, que é o mundo que a gente está vivendo hoje, tá bem Exato. pesado mesmo, né? Mas é poder terminar uma história difícil com muita risada e alegria. Isso para mim faz total diferença. Foi muito bom estar aqui com vocês e o que eu deixo para as pessoas é assim: muita força, busque entender o que te faz feliz nesse mundo, o que importa para você nesse mundo, e entenda que você viveu, mas o que você ainda pode viver e de forma maravilhosa, porque assim você vai conseguir lutar. Quando estiver cansado, deita e descansa, mas não se entregue a isso, não se iluda que você não pode levantar e sair na rua caminhando, porque o sol faz muito bem, vitamina D ajuda no processo de cura. Então, eu deixo o recado aí para as pessoas que precisam, né? E meu carinho, minha gratidão por tudo que eu já vivi, por tudo que eu tenho que viver ainda daqui para frente. Vocês são uns amores e presente de Deus na minha vida. Amém. Obrigada. Isso aí, você está sendo a nossa, né, Luísa? Isso mesmo. Que privilégio. Privilégio total, né? Nossa Senhora. Então a gente começa Maravilhoso. encerrando, depois eu termino. Muito obrigada. Pessoal, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o nosso podcast. Compartilha com todo mundo que vai se beneficiar desse episódio. Vamos divulgar o Enfermagem Pode, um podcast feito para você da enfermagem, para levar conhecimento de todas as áreas, de todos os tipos, para abrir a mente da nossa enfermagem, para acolher a nossa enfermagem também. Então, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, entrem nas redes sociais, Instagram, @CoremMG e @EnfermagemPod, o Instagram do nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. E eu quero também agradecer mais uma vez todo mundo que acompanha o Enfermagem Pode. Vamos divulgar. E esse de hoje, para mim, foi assim um momento de tamanha reflexão que na hora que a gente estiver divulgando, trazendo spoiler desse podcast, eu tenho certeza, Mara, que nós vamos alcançar muitas pessoas que estavam precisando ouvir isso aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanham, deixando aqui o compromisso do Corém para a melhor enfermagem. Fica um abraço e até próximo. Isso mesmo. E assim encerramos mais um Enfermagem Pode! Para!